A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, mais uma vez aqui quem vos fala, irmão Osiel Dias, trazendo para você as mais diversas explicações da Bíblia Sagrada, estudando as Escrituras Sagradas para que possamos aprender de uma forma simplificada, descomplicada, os mistérios e segredos deste grandioso livro, o livro dos livros, da qual é a nossa razão de vida, de fé e de prática. Amém? Este é meu canal Osiel Biblista e hoje nós vamos estudar uma questão a respeito dos 4 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nesta ordem. Mas a questão não é nem tanto no livro em si. A questão é quando uma pessoa vai ler em um desses 4 livros, e aí costuma dizer assim, eu quero ler aqui, por exemplo, eu vou citar aqui um livro, quero ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3 e 16, só um exemplo, porque tem pessoas que dizem que a gente não pode dizer no Evangelho de João, ou Evangelho de Mateus, de Marcos, não vou ficar usando assim mas tanto faz em qualquer um dos 4. Dizem que a gente tem que dizer, por exemplo, vou ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e aí capítulo tal e versículo tal. Porém, é correto a gente dizer Evangelho de Mateus, ou por exemplo, Evangelho de João, ou eu tenho que dizer necessariamente Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu um destes 4? É sobre esse assunto que eu quero falar aqui nesse vídeo. Antes, eu quero pedir para você me ajudar a propagar este projeto do ensino da palavra de Deus. Como você pode me ajudar? Caso você ainda não é inscrito, eu peço primeiramente que você se inscreva em meu canal. Se você já for inscrito, você curte, você compartilha, você comenta, você clica lá no sininho para receber as notificações. De todas as formas você está me ajudando e eu só peço que Deus abençoe você e sua família. Amém? Vamos lá. Vocês já prestaram atenção que aqui e acolá a gente ouve alguém dizer, que não podemos dizer o Evangelho de Mateus, por exemplo, ou o Evangelho de João, tem que dizer o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Só um exemplo eu estou citando, que pode ser qualquer um dos 4 evangelhos. Mas, e aí, é correto dizer Evangelho de Mateus ou não? Eu tenho que dizer Evangelho de Jesus Cristo, segundo ou conforme, de acordo com escreveu Mateus. Meus irmãos e meus amigos, no meu entendimento, nos meus estudos, não há nada de errado você dizer Evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João. Não tem problema nenhum. Não existe essa questão de dizer que tem que dizer Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu fulano. Não existe essa obrigação. Você pode sim dizer Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, só citando aqui uns exemplos. Por que, irmão Osiel? Porque, meus queridos, vocês têm que entender que quando você está dizendo, eu vou ler aqui no Evangelho de João, você não está falando do Evangelho eterno, o Evangelho que já existia na eternidade, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o Verbo, ele é a palavra é o Evangelho de salvação. Quando você diz, eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, você não está falando simplesmente desse Evangelho eterno, você está falando da escrita, a escrita que está nos informando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, o livro, a literatura. Você não está falando, não é no poder do Evangelho, o Evangelho que já existia na eternidade, desde antes da fundação do mundo, do céu, da terra, do universo, do ser vivo, do ser humano. Não, você não está falando, não é do Evangelho em si, que é Jesus Cristo, que é eterno, que já existia antes da fundação de todas as coisas. Você está falando, quando você diz, eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, você está dizendo que vai ler na literatura, no livro, nos escritos que Mateus relatou sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então não tem problema, não tem nada de errado. Não é errado você dizer o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de Lucas.
Repito, quando você diz eu vou ler no Evangelho, você vai ler na carta, o livro que ele escreveu sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Você não está querendo dizer o Evangelho de João como se ele fosse o detentor do Evangelho eterno, como se ele fosse o Evangelho. Não. Evangelho que a gente chama é o livro, é a escrita dele, suas letras, suas palavras. Está entendendo? E aí se você me disser, mas irmão Osel, até agora você não me convenceu, eu não consegui ser convencido por esse seu argumento, tal, eu acredito que não pode ser assim, a gente tem que dizer Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu fulano, então tá bom. Então vamos para a Bíblia, vamos passar para a Bíblia, já que estamos tratando de Bíblia, que dentro da Bíblia eu vou provar para vocês que eu estou correto. Como, irmão Osel? Abra sua Bíblia aí, numa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2 e versículo 16. Abra sua Bíblia, por favor, pausa o vídeo aí e pega uma Bíblia aí e abra ela lá em Romanos 2 e versículo 16. Prestem atenção, palavras de Paulo. Ali não é Jesus falando, ali não é Deus falando, é Paulo mesmo escrevendo, ele falando, quando ele disse lá em Romanos 2 e 16, que está escrito assim: no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Prestar atenção, Paulo falando, era Paulo quem estava dizendo, não era Jesus. Ele disse, no dia em que o Senhor há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O que Paulo está querendo dizer? Que ele é o detentor do Evangelho eterno? Não, ele está dizendo segundo os escritos dele, segundo aquelas palavras que ele estava escrevendo ali para os romanos, aquela carta que acabou se tornando num livro de 16 capítulos. Estão entendendo? Também na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16 e versículo 25, você também vai encontrar essa mesma expressão, Paulo dizendo, segundo o meu Evangelho. Também em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 8, Paulo repete essa mesma expressão, pode conferir aí na sua Bíblia, quando ele diz, segundo o meu Evangelho. E aí, Paulo errou? Será que Paulo quis dizer que ele era o Evangelho, o detentor do Evangelho eterno, que ele era a palavra, o verbo de Jesus Cristo? Não, meus queridos. Ele estava dizendo, segundo as minhas palavras, segundo o que eu estou escrevendo aqui nesta carta, ou neste livro, segundo a minha literatura, segundo o que o Espírito Santo está me inspirando para me escrever aqui para vocês. Mas observe como ele disse, segundo o meu Evangelho. Então por que eu não posso dizer Evangelho de Mateus, capítulo 5, um exemplo, né? Ou Evangelho de João, capítulo 3 e 16, que é o versículo mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo. Então por que eu estaria errado? Aí tem pessoas que dizem, não pode, tem que dizer Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu fulano. Não, meus queridos, você pode sim dizer. Veja, Paulo não errou. Paulo não foi soberbo, ali não foi um erro de Paulo. E olha que Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo. E eu gosto muito desse versículo, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Então não tem problema nenhum, era apenas esse o ensinamento que eu queria trazer para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Deixe seu like se você gostou, compartilhe para diversas pessoas, em grupos, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos e pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe você e sua família. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.